Que faria você se, após décadas de sacrifício e trabalho duro, seu único filho o abandonasse à beira da morte, entregue à ferocidade de um predador selvagem? No sertão do Mato Grosso de 1897, a velha Clara descobriu que a honra não morava no sangue, mas na alma. Enquanto uma onça se aproximava, o ato de coragem da mãe expôs a covardia do filho e despertou uma justiça que abalaria toda a fazenda. O que se seguiu chocou a todos e, antes que continuemos, assine o canal. O destino final de Ramiro é algo que você jamais esquecerá. O cheiro de terra molhada e mato esmagado subia forte, misturado ao aroma metálico do próprio medo, mas nem isso ofuscou o ar rarefeito que queimava os pulmões de Clara. Ela tropeçou nas raízes expostas, as pernas de 62 anos recusando-se a obedecer ao comando desesperado do cérebro, e soube com uma certeza fria que o limite havia chegado. O suor escorria pelo rosto vincado, a visão embaçada, mas o som mais terrível não era o do seu próprio corpo falhando, e sim o da aproximação cautelosa do predador. A onça, um vulto imponente e manchado, estava a menos de 20 passos na penumbra da mata fechada, movendo-se com aquela lentidão assassina que os grandes felinos parecem dominar. Clara cambaleou e parou, o corpo curvado como um galho seco prestes a quebrar, e sentiu o tremor que começava nos joelhos e subia pela coluna. Seu peito arfava num ritmo doloroso, mas, por trás da dor física, havia um vazio muito mais profundo, deixado pela ausência de quem deveria estar ao seu lado. A memória do grito ecoava em sua mente, mais destrutiva que a fera. "Mãe, me desculpa!" Um apelo patético e inútil que o filho, Ramiro, tinha atirado por cima do ombro enquanto fugia. Ele não havia sequer olhado para trás, o pânico alimentando a velocidade de suas pernas jovens, deixando-a para trás como um objeto que perdeu a totilidade. O rugido da onça, por mais terrível que fosse, não se comparava à traição fria daquele adeus forçado. Em 10 passos, o corpo massivo da onça parou, os olhos amarelos e gelados fixos na presa. Naquele instante de silêncio denso, Clara não viu a fera, mas viu a si mesma, uma mulher marcada por 40 anos de labuta no sertão, que havia pagado uma dívida de vida e de alma para garantir que seu menino fosse alguém. Agora, ela era apenas um traste velho, descartado na beira do caminho para que a ambição e o egoísmo pudessem seguir adiante. Clara havia chegado à fazenda do Coronel Dantas, na época sob a gestão do pai dele. Ainda adolescente, casada com um tropeiro que sucumbiu à febre apenas uma década depois, deixando-a com um filho pequeno e um débito que pesava sobre a alma. Naquela época, no interior isolado do Mato Grosso, a dívida de um homem recaía sobre a sua viúva como uma pedra de moinho. Para pagar essa dívida, ela se transformou numa máquina de sacrifício. Lançou-se ao trabalho com uma fúria silenciosa, lavando pilhas infinitas de roupas até que a água fria congelasse a pele, carpindo a terra até que suas costas se curvassem antes do tempo e suas mãos, sempre em movimento, ficassem atrofiadas e tortas. Ela negava a si mesma o mínimo, vivendo de restos e migalhas, apenas para que Ramiro tivesse o que comer e pudesse estudar. Ela tinha uma frase que repetia ao filho como um mantra: "Você não viverá a vida que eu vivi, meu filho." Sua mãe garante isso. Era a única coisa que a mantinha de pé, a visão de Ramiro longe da enxada, de suas mãos longe das rachaduras e calos que marcavam sua própria pele. Era a promessa de um futuro que ela, em sua pobreza, comprava com cada gota de suor. Ramiro, por sua vez, cresceu aprendendo o ofício de ferreiro com o negro livre que trabalhava na fazenda. Ele era talentoso e, aos 20 e poucos anos, já era respeitado por sua habilidade com o metal e o fogo. A primeira moeda que ganhou com seu próprio trabalho, ele entregou à mãe, um brilho nos olhos que Clara guardaria para sempre. A senhora não trabalhou à toa, ele havia dito, prometendo cuidar dela, e ela acreditou de todo o coração. Pelos primeiros anos, a promessa foi mantida.
Ramiro conseguiu comprar suas próprias ferramentas, estabeleceu-se e, embora ainda morassem na mesma casinha humilde de pau a pique, a vida de Clara ganhou leveza. Ela finalmente pôde descansar, desfrutando da dignidade de uma mãe que cumpriu sua missão. Mas o breve paraíso desmoronou com a chegada de Inês. Inês era filha de um pequeno comerciante da vila, tinha modos de cidade e a ambição clara de quem desejava subir na vida. Para ela, a velha Clara era um peso, um embaraço, um símbolo da pobreza que ela e Ramiro deveriam deixar para trás. Seu rosto era bonito, mas suas palavras tinham a dureza do aço. "É ela ou eu?", disse a moça. "Não vou morar com uma velha que mal sabe falar e que tem cheiro de piã." Ramiro, fraco e rendido à vaidade de Inês e à promessa de uma vida melhor, escolheu a noiva. Ele não a expulsou de imediato, mas seu afeto secou como água na seca. As visitas à casa da mãe tornaram-se mais frias, as palavras mais apressadas, até que um dia ele simplesmente comunicou que se mudaria para a vila para casar, deixando Clara sozinha. Aos 60 anos, Clara se viu desamparada, numa casa caindo aos pedaços, sem força para o trabalho pesado e sem dinheiro. O coronel Dantas, por piedade, permitiu que ela ficasse na cabana, mas ela sobreviveu catando lenha e aceitando esmolas disfarçadas. Ela via Ramiro na vila, apressado, os olhos sempre desviados para evitar o olhar de sua mãe. Mas Clara, em sua dor, jamais chorou ou implorou. Ela estava ali, cara a cara com a onça, a dor do abandono se misturando à resignação. Pensou que a morte rápida, limpa pela natureza, seria melhor do que a vida lenta de humilhação e mendicância. A onça deu um passo cauteloso, a cauda se movendo, e Clara fechou os olhos, pronta para o golpe final, o coração repleto de uma raiva orgulhosa. Mas, quando o golpe não veio, a velha Clara abriu os olhos. Viu a onça ainda parada, estudando-a. Naquele instante, algo explodiu dentro dela, uma força tirada de 40 anos de sacrifício. Endireitou o corpo que tremia e abriu os braços, oferecendo-se ao destino, mas não como vítima. "Venha, sua fera!" A voz de Clara ecoou, rouca, mas firme, pelo mato adentro. "Venha e acabe com isso. Não vou morrer de medo como o meu filho, que me abandonou." A onça recuou um passo, confusa com o desafio. Clara não correria mais. Seu grito fora um desafio não apenas à onça, mas ao homem que a havia traído, e aquela simples palavra, abandonou, era a única justiça que lhe restava. A onça parou, o corpo tenso, incapaz de entender a inversão da caça. Mas ali na escuridão da mata, a velha Clara acabava de assinar a sentença de seu filho, e o sertão estava prestes a cobrar essa dívida. A tensão no ar era quase palpável, mais pesada que o calor da tarde, e o mato em volta parecia prender a respiração, esperando o inevitável. Clara não sabia de onde tinha tirado a coragem para gritar, mas o som havia limpado o medo de seu peito, deixando apenas uma resignação furiosa e digna. A onça, no entanto, parecia petrificada, seus instintos de caça confusos com a presa que se recusava a se comportar como tal. O felino deu um passo vacilante para trás, o que era inédito para uma fera daquele porte e reputação. O brilho assassino nos olhos amarelos não se apagou, mas foi substituído por uma cautela inusitada, como se o desafio daquela velha esquelética fosse um truque perigoso da selva. Clara, sentindo a virada do destino, não ousou mover um músculo, mantendo os braços abertos num convite fúnebre. O silêncio esticou-se por uma eternidade de cheiro de mato e terra. De repente, a onça soltou um resfolegar profundo, agitou a cabeça maciça e, para o espanto mudo de Clara, virou-se lentamente. Ela deu 2 passos largos e dissolveu-se na vegetação densa, movendo-se com a velocidade silenciosa de um fantasma, deixando Clara sozinha, cambaleando num resgate inesperado. O corpo dela, que estava tenso, relaxou de forma abrupta e a velha caiu de joelhos na terra úmida.
O alívio a atingiu como uma onda de calor, misturando-se com o choque e a incredulidade. Ela riu, um som rouco e histérico que rapidamente se transformou em soluços, e depois em uma oração murmurada em agradecimento à Virgem Maria e aos santos. Ela tinha sido salva, não pela bondade humana, mas pela incompreensível hesitação da natureza. Não muito depois, o capataz Teófilo e um grupo de peões que tinham sido alertados pelos gritos frenéticos de Ramiro, embora ele tivesse mentido sobre a causa do seu próprio pânico, encontraram Clara sentada no chão, suja, mas ilesa. Ela estava em choque, mas conseguiu contar o essencial: a onça, a fuga de Ramiro e o seu grito. O capataz Teófilo, um homem sério e de poucas palavras, ouviu o relato e um nó de desgosto formou-se em seu rosto bronzeado. Na hierarquia social da fazenda, o abandono da própria mãe era uma mancha incurável. Ele a ajudou a se levantar com todo o respeito que lhe era devido e a conduziu de volta para a pequena cabana, mas a notícia correu pela fazenda como fogo no capim seco. A história de Clara e da onça se espalhou em poucas horas. A velha corajosa que o felino respeitou, e o filho covarde que a trocou por uma moça e a entregou à morte. Naquele sertão, onde a honra e o sangue eram tudo, o crime de Ramiro era pior que um roubo ou um assassinato. Era uma quebra da lei mais sagrada. Ramiro, por sua vez, tentava se justificar na pequena vila. Ele tinha se casado apressadamente com Inês, agora a chamaremos Isaura, e tentava estabelecer sua nova oficina de ferreiro. Mentiu para a esposa, dizendo que a mãe tinha se perdido por teimosia na mata e que ele, exausto, havia voltado para pedir ajuda. Ele se esforçou para parecer o marido ambicioso e trabalhador que Isaura esperava. Mas a verdade tinha pés ligeiros. Um dos peões que resgatou Clara viu Ramiro na vila e, movido pela indignação, gritou a verdade na rua principal, bem na frente da nova oficina. O ferreiro é um fujão, deixou a própria mãe para a onça comer. O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer navalha, e o rosto de Ramiro se esvaziou de cor. Isaura, que estava ao lado dele, percebeu a mudança no ar. Seus olhos se estreitaram, avaliando o marido sob uma nova e fria luz. O homem que ela tinha escolhido para subir na vida era um covarde social, e no sertão a covardia era a pior das falências. Sua ambição foi ferida de morte. É mentira. Ramiro tentou negar a voz fina e trêmula, mas a mentira já estava no rosto dele. Ele se desesperou, tentando agarrar o braço da esposa, mas Isaura recuou, como se ele tivesse lepra. A vergonha pública na frente de seus novos vizinhos e clientes era o primeiro tijolo na demolição de sua nova vida. Enquanto isso, de volta à fazenda, o capataz Teófilo contava toda a história com detalhes ao coronel Dantas, o senhor de todas aquelas terras. O coronel ouvia em silêncio na casa grande, um homem de autoridade inquestionável, cujos julgamentos eram rápidos e definitivos. Sua expressão, normalmente severa, ficou sombria. 40 anos de labuta e sacrifício, murmurou o coronel batendo o punho na mesa, para ser descartada como um pedaço de osso velho. Isso não é apenas um pecado, Teófilo, é uma desonra que mancha toda esta fazenda. Ele não podia aceitar que o código de honra do sertão fosse quebrado tão flagrantemente em suas terras. O coronel Dantas, então, tomou uma decisão que todos esperavam, mas que ainda assim causou espanto. Ele convocou Ramiro de volta à fazenda. Não para o trabalho, mas para o que seria um julgamento público, uma cena teatral de justiça moral que reforçaria seu poder e os valores da comunidade. Clara, agora em repouso na cabana, estava calma. Ela não pedia vingança, nem sequer pedia justiça. O terror havia passado, e agora havia apenas um cansaço profundo. O grito que a havia salvo também a havia esgotado de qualquer esperança ou ressentimento. Ela apenas desejava que o assunto terminasse para poder viver seus últimos dias em paz. No dia seguinte,
um mensageiro foi enviado para a vila com a ordem inadiável do coronel Dantas. O ferreiro Ramiro deveria se apresentar na Casa Grande ao meio-dia. Ele tinha a escolha de fugir, mas, se o fizesse, se tornaria um pária eterno. Sua única chance era enfrentar o coronel. A velha sentia-se vazia, mas digna. Ramiro, por sua vez, via a única porta que havia deixado aberta se fechar com o som seco e final de um cadeado enferrujado, e ele sabia que a justiça do sertão seria implacável. Ramiro voltou para a fazenda no dia seguinte ao meio-dia, como uma alma arrastada para o próprio purgatório. A viagem de volta da vila foi curta, mas parecia ter levado anos, e ele tentou em vão encontrar algum argumento que pudesse salvar sua pele e seu casamento. Ele deixou Isaura chorando, pois a mulher sabia que se o coronel Dantas o banisse, seu sonho de ascensão social na comunidade se desintegraria em pó. O ferreiro andou pela estrada poeirenta, o sol do meio-dia batendo implacavelmente em seu chapéu, e sentiu o peso do olhar silencioso de todos os peões. Ninguém falou, mas a condenação pairava no ar como o calor sufocante, carregada pelo desdém dos homens que valorizavam a honra acima do ouro. Ele não era mais Ramiro, o habilidoso ferreiro. Era Ramiro, o covarde, o filho traidor. Na Casa Grande, a sala de audiência do coronel Dantas era austera, mobiliada apenas com uma mesa maciça de jacarandá e 3 cadeiras de couro cru. O coronel estava sentado, a expressão impassível, exalando uma autoridade que não precisava de gritos para ser temida. O silêncio era interrompido apenas pelo zumbido lento dos insetos na varanda, criando uma atmosfera de julgamento iminente. Ao lado do coronel estavam o capataz Teófilo e o feitor mais velho, Baltazar, um homem de 40 anos de serviço que representava a consciência da fazenda. Ramiro foi ordenado a se posicionar no centro da sala, e seus joelhos ameaçaram ceder sob o peso da vergonha. Ele tentou encontrar palavras, mas elas se dissolveram na garganta, deixando-o mudo diante da justiça sertaneja. O coronel Dantas começou o julgamento com uma voz grave e monótona. Ramiro, a lei de Deus e a lei do sertão exigem que um filho honre sua mãe, especialmente aquela que lhe deu a vida através de tanto sacrifício. Relate os eventos, exija a verdade, pois a mentira neste recinto será punida mais severamente do que a covardia. Ramiro, suando frio, tentou usar a desculpa que havia dado a Isaura. Coronel, a onça apareceu de repente. Eu me apavorei. Foi um instante de pânico, e pensei que se eu corresse poderia atrair a fera e salvar minha mãe. Mas eu me perdi, e quando voltei com ajuda, ela já estava sã e salva. Foi um acidente, coronel, um erro de juízo. O coronel Dantas levantou uma das mãos, interrompendo a fraca defesa. Um erro de juízo? Ou uma escolha deliberada? Ferreiro, sua mãe labutou por você 40 anos. 40 anos de dignidade trocados por um segundo de conveniência egoísta. Qual é o valor do seu ofício, Ramiro, se a sua honra não vale nada? O coronel não esperou a resposta. Ele olhou para o capataz Teófilo e exigiu. Teófilo, conte o que a velha Clara disse. Conte sobre o grito e sobre a fuga do predador. O capataz narrou o relato de Clara, enfatizando o momento em que a velha, abandonada, confrontou a fera com a fúria de seu próprio sofrimento. A onça havia recuado, Ramiro havia fugido. Ao ouvir a confirmação de que sua mãe havia sido mais corajosa do que ele, Ramiro desabou em desespero. Seus ombros tremiam e ele não conseguia olhar para Baltazar, cujos olhos estavam cheios de desapontamento. Ele percebeu que a justiça não se tratava de prova, mas de moralidade, e ele tinha falhado no teste supremo. O coronel Dantas, então, voltou-se para a comunidade, personificada pelos homens presentes. Ele ignorou Ramiro e falou sobre Clara. A velha Clara não é mais uma peã desta fazenda. Ela é um símbolo de força e dignidade. Seu ato garantiu-lhe meu respeito total. Ela não vai mais morar na cabana.
Ela será acomodada na casa grande e será tratada com todo o devido respeito, pois merece o descanso que seu filho lhe negou. Só então o coronel fixou seus olhos severos em Ramiro. Ferreiro, você traiu o sangue, a honra e o código mais antigo que rege este sertão. Meu julgamento não é uma prisão ou um chicote, mas uma sentença de exclusão social, que será muito pior para um homem ambicioso como você. A voz do coronel Dantas reverberou na sala. A partir deste momento, Ramiro, você está banido. Não de uma parte da fazenda, mas de todas as terras sob minha influência. Você não pode mais trabalhar, nem comprar, nem falar com ninguém que viva sob minha proteção. Seu ofício de ferreiro não vale nada sem a confiança da comunidade. O sertão o cuspiu para fora. O castigo era brutal. Naquela região isolada, onde as fazendas do coronel Dantas dominavam o comércio e a vida, o banimento significava a impossibilidade de ganhar a vida, de interagir ou de sustentar Isaura. Sua habilidade, tão orgulhosamente conquistada, tornou-se inútil. A condenação social era o equivalente a uma pena de morte lenta. Você pode ter fugido da onça, Ramiro, concluiu o coronel com frieza, mas você nunca fugirá da sua vergonha. A mancha da covardia estará em seu nome para sempre. Sua mãe terá um lugar de honra. Você terá o exílio da sua própria história. Clara não assistiu ao julgamento, mas Baltazar a visitou logo em seguida para garantir que ela soubesse da sentença do coronel. Ela ouviu a descrição do ostraquismo imposto a Ramiro com uma tristeza calma. Não havia triunfo em seu coração, apenas a dor de saber que o filho falhara irremediavelmente como homem. A comunidade respirou aliviada. A ordem moral estava restaurada, e o coronel Dantas havia reafirmado que a honra valia mais que qualquer coisa. Ramiro foi escoltado para fora da fazenda pelos peões, que nem sequer o olharam, deixando-o sozinho na estrada poeirenta, com nada além da roupa do corpo e sua vergonha. Ao deixar a cabana, o feitor Baltazar olhou para Clara, que estava sentada tranquilamente, costurando. Ele viu não a vítima, mas a mulher que a onça havia respeitado, e a admiração silenciosa plantou uma semente de ternura em seu coração solitário. O movimento de Clara para a casa grande não foi uma simples mudança de endereço, mas uma cerimônia silenciosa de elevação social. Deixou a cabana decrépita e agora ocupava um quarto fresco e arejado, com vista para os campos de algodão. No início, a velha se sentia desconfortável. O silêncio e o luxo simples da casa grande eram estranhos para alguém que só conheceu a dureza. Ela se pegava querendo lavar a própria roupa, incapaz de aceitar a inatividade. Mas o coronel Dantas deixou claro que aquele não era um ato de caridade, e sim o reconhecimento de uma dívida de honra que a comunidade tinha para com ela. Clara não era uma agregada. Era uma matriarca respeitada, cujo estoicismo e coragem haviam resgatado a moral de toda a fazenda. Os outros empregados, incluindo as criadas, a tratavam com reverência, e ela percebeu que havia trocado o peso da labuta pelo fardo leve do respeito. Nesse novo cotidiano, o feitor Baltazar se tornou uma presença constante e discreta. Ele era o homem de confiança do coronel, responsável por toda a logística e administração da Casa Grande, um viúvo de longos anos que dedicava sua vida ao serviço. Baltazar tinha quase 70 anos. Era calado e sóbrio, mas seus olhos mostravam uma inteligência gentil e uma solidão profunda, marcada por décadas de trabalho duro. Baltazar havia sido o principal testemunha moral no julgamento de Ramiro e, ao observar Clara dia após dia, ele via não a vítima do abandono, mas a mulher que havia encarado a onça e saído vitoriosa. Ele admirava sua dignidade austera, a maneira como ela aceitava a nova posição sem ostentação e sem revanchismo. Ele sentia que ali estava uma alma forte, digna de companhia e honra.
A relação começou com uma troca de silêncios e pequenos atos de serviço. Baltazar trazia-lhe um copo d'água ou lhe oferecia um lugar à sombra, e Clara aceitava com um aceno de cabeça. Ela, por sua vez, observava a dedicação e a honestidade irrepreensível com que ele conduzia seu trabalho e reconhecia nele a integridade que Ramiro jamais possuíra. Eles eram dois rios secos que, inesperadamente, se encontravam. Baltazar via em Clara a parceira respeitosa que poderia preencher a lacuna da velhice solitária. Clara via nele um homem de bem que poderia lhe dar a paz e a segurança que o sangue de seu filho lhe havia negado. O respeito mútuo era o alicerce sobre o qual uma nova possibilidade começou a florescer. O murmúrio da comunidade, que antes se concentrava na covardia de Ramiro, mudou de foco. As pessoas passaram a falar da Dona Clara, a mulher que a onça respeitou, e do seu Baltazar, o feitor leal. A ideia de que aqueles dois, maduros e honrados, pudessem se unir parecia a todos um desfecho justo e apropriado, uma correção do erro que Ramiro havia cometido. Enquanto isso, Ramiro chegava à vila carregando a sentença de banimento. Encontrou Isaura à sua espera, mas não com o calor da esposa, e sim com a frieza de uma juíza implacável. Ela o havia ouvido todos os detalhes da condenação do coronel e entendeu que a vergonha de Ramiro não era apenas moral, mas a destruição total de seu futuro econômico. Seu covarde inútil! Isaura gritou, batendo com um pano de prato na mesa. Você me tirou da casa do meu pai para isso? Para viver na miséria e na vergonha de um banido? Sua mãe ao menos tem o coronel a protegê-la. Você não tem nada. Nem mesmo a minha vergonha. Isaura não demorou a tomar a decisão que Ramiro temia. Ela pegou suas poucas roupas, as joias baratas que ele havia lhe dado e, sem sequer lhe dirigir a palavra, voltou para a casa do pai na manhã seguinte. Ramiro ficou sozinho na oficina vazia, que em poucas semanas foi lacrada, pois ele não podia pagar as dívidas. O castigo do coronel era absoluto. Ramiro tentou se reerguer, buscou trabalho em outras fazendas, mentindo sobre o motivo de sua saída. Mas o sertão tinha sua própria rede de comunicação, e a notícia de que ele era o filho que abandonou a mãe para a onça viajava mais rápido que qualquer cavalo. Em todo lugar, as portas se fechavam com a mesma frieza. Ele não era apenas banido das terras do coronel, mas de toda a dignidade social. Sem trabalho honesto, Ramiro começou a aceitar serviços temporários e desonrosos, caindo na pobreza, passando a beber cachaça barata para afogar a vergonha que o perseguia como uma sombra. O ferreiro promissor era agora um vagabundo que mal conseguia se sustentar. De volta à casa grande, o respeito mútuo entre Clara e Baltazar evoluiu de forma serena. Uma tarde, enquanto tomavam café na varanda, Baltazar pediu sua mão em casamento com a simplicidade de quem propõe uma sociedade. Dona Clara, ele disse, eu sou um homem velho e sozinho. A senhora é uma mulher de dignidade que merece respeito. Queremos nós dois terminar nossos dias em paz, com a companhia um do outro? Clara sorriu pela primeira vez em muitos anos, um sorriso cansado, mas sincero. Ela aceitou, sabendo que aquele era um casamento de alívio e parceria, a cura para as feridas deixadas por seu primeiro casamento e pela traição de seu filho. Ela encontrou no respeito de Baltazar a redenção que buscava há tanto tempo. O casamento foi simples, mas grandioso. O coronel Dantas fez questão que toda a fazenda estivesse presente, e Clara, vestida com um linho branco, estava radiante em sua quietude. A união foi um símbolo público da vitória da honra sobre a covardia, um lembrete de que o destino pode ser reescrito com dignidade, mesmo na velhice. Clara, agora Dona Clara, a esposa do feitor, desfrutou de uma paz que nunca havia conhecido. Ela finalmente teve descanso, respeito e um companheiro leal,
provando que a dignidade que a onça havia reconhecido era a chave para sua verdadeira felicidade. A ironia era profunda. Ramiro fugiu da responsabilidade em busca de uma vida melhor, mas sua mãe a encontrou permanecendo firme em seu sofrimento. Clara havia reconstruído sua vida sobre o alicerce de sua coragem. Mas o coronel Dantas ainda sentia que faltava uma etapa final para que a história se tornasse a lenda que o sertão precisava contar. 3 anos se passaram com a rapidez silenciosa do tempo no sertão, e a vida de Clara e Baltazar se estabeleceu em uma rotina de paz e profundo respeito mútuo. A fazenda prosperava sob a administração honesta de Baltazar, e Clara, agora livre da labuta e da humilhação, desfrutava da tranquilidade de uma vida merecida. Eles formavam uma parceria sólida, onde o carinho era expresso em pequenos gestos, não em grandes paixões. Clara passava suas manhãs cuidando de um pequeno jardim de ervas nos fundos da casa grande, suas mãos envelhecidas encontrando um novo prazer no contato suave com a terra, diferente da brutalidade do campo. Sua fisionomia estava mais suave, o peso da vida e da traição parecia ter desaparecido. Ela havia encontrado no casamento com Baltazar e no respeito da comunidade a verdadeira libertação. Baltazar, por sua vez, era o marido ideal, leal, protetor e incansável em sua dedicação. Ele garantia que Clara nunca mais precisasse se preocupar com nada além de sua própria paz. Eles eram vistos como a personificação da recompensa moral, um casal que, no fim da vida, havia sido abençoado pela justiça que haviam demonstrado. Longe da paz da fazenda, a vida de Ramiro seguia um caminho de autodestruição. O banimento do coronel Dantas tinha sido eficaz. Sem reputação e sem comunidade para validar seu trabalho, ele não conseguia se firmar em lugar nenhum. O nome Ferreiro Covarde era um veneno que o precedia em cada nova vila onde tentava se estabelecer. A queda de Ramiro foi rápida e dolorosa. Seu talento com o ferro enferrujou com a falta de uso, e ele passou a aceitar trabalhos marginais e mal pagos. A frustração e a solidão o levaram à cachaça, que consumia o pouco dinheiro que ganhava, deixando-o faminto e doente. O homem ambicioso e promissor que tinha sido desapareceu, substituído por um miserável. 3 anos após o julgamento, chegou um boato à fazenda, trazido por um tropeiro de passagem. Ramiro estava acamado em uma cidade a semanas de distância, consumido pela tuberculose e pela bebida, quase morrendo sozinho, sem um tostão, para um médico. A notícia alcançou Clara, mas não a atingiu com a dor avassaladora de outrora, e sim com uma tristeza resignada. Clara sentiu um último espasmo da dor maternal, mas o sentimento dominante era a aceitação. O filho que ela amava havia morrido para ela naquele dia na mata, e o homem que vivia agora era apenas a sombra de uma escolha errada. Ela não desejava sua morte, mas também não sentia a necessidade de salvá-lo uma segunda vez. O coronel Dantas, entretanto, sentiu que a história precisava de uma última cena de encerramento moral. Ele enviou um dos seus mensageiros mais confiáveis com uma instrução clara para Ramiro. Ele poderia retornar à fazenda apenas para pedir o perdão privado de sua mãe antes de morrer. A sentença pública de banimento, no entanto, permaneceria. Ramiro, que ansiava desesperadamente por absolvição, agarrou-se àquela última chance. A viagem de volta foi um suplício, realizado em carroças emprestadas e a pé, e a cada passo ele sentia o peso de sua culpa. A necessidade de limpar a alma antes de encontrar a morte era mais forte do que a fraqueza de seu corpo. Quando ele chegou à fazenda, estava irreconhecível, magro, barbado, com a tosse seca da doença e os olhos vazios de esperança. Os peões que o viram entraram em choque com a imagem do ferreiro outrora orgulhoso. Ele era a prova viva da justiça do sertão, um esqueleto ambulante vestido de vergonha. O encontro foi organizado na privacidade do quarto de Clara, o mesmo que o coronel lhe havia dado,
Baltazar esperou do lado de fora. Ramiro caiu de joelhos diante da mãe, tentando beijar suas mãos agora suaves. O choro dele era feio e desesperado, um lamento de autodepreciação. Mãe, eu falhei. Eu fui um covarde. Perdoa-me por te ter trocado por nada. Clara não se moveu. Ela olhou para o filho miserável e viu o reflexo de sua dor passada. O ódio se esvaziou, substituído por uma compaixão fria. Ela lhe concedeu o perdão, não compaixão, mas com a calma de quem liberta um peso. Eu te perdoo, Ramiro, ela disse, não para que você possa voltar, mas para que eu possa viver em paz. Meu coração não suporta mais o seu fardo. Aquelas palavras foram a redenção e a punição final. Ele entendeu que o perdão era unilateral, um ato de graça da mãe para si mesma, não um convite para o retorno. Ele havia sido perdoado da culpa, mas não da consequência de seu ato. Seu destino estava selado. Ramiro aceitou a sentença e o perdão. Ele se levantou, cambaleante, deu um último olhar à mãe e saiu da casa grande, voltando para o caminho de onde havia vindo. Ele sabia que estava livre da maldição de seu próprio coração, mas que seu corpo e sua vida pertenciam à solidão. Morreu 3 meses depois, sem ninguém para lamentar sua passagem. Clara, no entanto, continuou vivendo em sua paz conquistada. Sua dignidade não só a havia salvado da onça, mas também havia purificado sua alma da amargura, deixando uma história de força que o sertão jamais esqueceria. A vida de Clara continuou a ser uma prova da resiliência humana. A morte de Ramiro, embora triste, não a abalou, pois a mãe já havia chorado a perda do filho no dia em que ele a abandonou na mata. Ela guardava a lembrança do ferreiro talentoso que ele fora, mas não sentia falta do homem covarde que ele se tornara. O perdão que lhe havia dado foi o último ato de dever materno. Baltazar, seu fiel marido, era o pilar de sua velhice. Juntos, eles compartilhavam a tranquilidade da casa grande e o respeito de toda a comunidade. O coronel Dantas sempre os honrava, consultando Baltazar em assuntos da fazenda e Clara sobre a moralidade da comunidade, elevando-os ao status de conselheiros e pilares da moralidade local. Com o passar dos anos, o casamento de Clara e Baltazar se aprofundou na cumplicidade e na ternura. Não havia mais a necessidade de provar nada a ninguém. Eles apenas viviam, lado a lado, o amor tranquilo de 2 pessoas que se encontraram tardiamente, mas com o entendimento mútuo de suas dores passadas e de sua dignidade intacta. A história da velha que a onça respeitou tornou-se um conto popular, uma lenda que as mães contavam aos filhos desobedientes e aos homens fracos. O nome de Clara, a Dona Clara da onça, era sussurrado com reverência. As pessoas vinham de longe para vê-la, para sentir a aura de sua coragem silenciosa. Ela era o exemplo vivo de que a dignidade não se compra e nem se herda. Ela é conquistada a cada ato de coragem e moralidade. Seu ato de se recusar a correr e o grito de desafio na mata tinham se tornado o símbolo máximo da honra no sertão do coronel Dantas, superando até mesmo a autoridade do próprio coronel. A fazenda de Dantas, sob a influência moral de Clara, se tornou um lugar onde o código de honra era ainda mais rigoroso. O coronel usava a história de Ramiro como um aviso solene. A covardia não era apenas uma falha, mas uma condenação social que não seria perdoada nem pela riqueza, nem pelo talento. A história tinha um impacto duradouro na nova geração. Os jovens, ao crescerem, não apenas ouviam o conto de Clara e da onça, mas também viam a Dona Clara em pessoa, uma prova viva de que o destino pode ser reescrito com coragem e que a segunda chance existe. O perdão que ela concedeu a Ramiro, mas que não lhe permitiu voltar, ensinava sobre os limites da misericórdia. O simbolismo da onça também se enraizou na cultura da fazenda.
A fera selvagem, que havia recuado diante da dignidade da velha, era vista como uma juíza da natureza, provando que a coragem autêntica é respeitada até mesmo pelos predadores mais ferozes. A onça se tornou um emblema da justiça divina no sertão. Clara e Baltazar viveram muitos anos de felicidade, envelhecendo juntos com a serenidade de quem não tem mais nada a provar. Seus últimos dias foram marcados pela paz e pelo profundo carinho, na certeza de que haviam feito o certo em um mundo onde a justiça era frequentemente escassa e brutal. Quando Baltazar faleceu, Clara chorou, mas não se desesperou. Ela sabia que a separação era apenas temporária e que a dignidade que tinham construído juntos seria eterna. Ela própria morreu 1 ano depois, de causas naturais, em sua cama na casa grande, cercada pelo respeito e pelo carinho de todos os que a conheciam. A fazenda Dantas perdeu 2 de seus pilares mais honrados, mas a lenda de Clara perdurou. A história não era mais apenas sobre uma mãe abandonada, mas sobre a força inquebrável do espírito feminino e a busca incansável por um destino digno. Seu legado era de coragem e autolibertação. O coronel Dantas, já idoso, costumava levar os visitantes ao quarto de Clara, onde ela havia vivido seus últimos anos, e dizia: "Este lugar foi abençoado pela mulher que a onça respeitou. Que sua história seja um lembrete de que a maior riqueza de um homem é a sua honra, e o maior pecado é a covardia." A memória de Ramiro, por outro lado, se desvaneceu, permanecendo apenas como a nota de rodapé trágica na história triunfante de sua mãe. Ele se tornou o não-exemplo, o aviso de que a ganância e a fraqueza levam à miséria e ao esquecimento. A história de Clara e Baltazar provou que nunca é tarde para encontrar o amor e a dignidade, mesmo quando a vida parece ter descartado você. O amor deles era a prova de que a lealdade e o respeito são a base mais forte para qualquer união, superando a paixão da juventude e a crueldade do destino. O conto de Dona Clara, a mulher que o filho traiu, mas que a onça honrou, permaneceu vivo. Ele era recontado nas noites de São João, nos fogos de artifício e nas rodas de viola, garantindo que o seu ato de coragem jamais fosse esquecido e que seu nome se tornasse sinônimo de força no interior do Brasil. A onça se tornou a juíza, Ramiro o condenado e Clara a lenda. E o sertão, sempre implacável, finalmente viu o triunfo da dignidade sobre a baixeza, perpetuando o legado de uma mulher notável.